Meus irmãos, a última vez que nos encontramos, sexta-feira passada, nós estudamos até Atos 4, versículo 4. Hoje nós vamos ler capítulo 4 de Atos, de 5 a 14. Porque a igreja primitiva não possuía as vantagens materiais, nem as credenciais que nós temos hoje, mas o segredo de todo o sucesso é a oração. Nesse capítulo 4, a partir do versículo 5, nós vamos ver o que é feito em nome de Jesus. Eu vou ler do versículo 5 ao versículo 14. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-se perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Nós vemos aqui que a corte se reúne de forma oficial. Nós vemos aqui no versículo 15, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si. Então, nós vemos que a corte se reuniu de forma oficial, que é a mesma corte que há poucos meses passados condenou Jesus à morte. E eles reconheceram que Pedro e João eram associados de Jesus e era certo que o sinédrio, a corte, investigasse o que estava acontecendo, mas não tinham o direito de condenar inocentes. O papel deles era pesquisar, investigar os movimentos religiosos, mas eles não tinham o direito de condenar inocentes. Aqui no versículo 14, eles fizeram tudo o que era possível para não admitir o milagre que aconteceu diante dos seus próprios olhos. Nós sabemos e lembramos que aquele coxo, aquele paralítico de Nascença, era posto na porta do templo chamada Formosa diariamente, por anos e anos e anos e anos. Todos sabiam que ele era coxo de nascença. Agora o homem está diante deles, está curado, e eles não querem aceitar. Do versículo 8 ao versículo 14, nós lemos aqui o caso do que estava acontecendo. Pedro falou no nome, no poder do Espírito Santo de Deus e começou explicando o modo como ocorreu o milagre.
Com certeza, meus irmãos, os membros daquele sinédrio conheciam aquele coxo. Como ele foi curado? Não podiam perguntar? Pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa declaração foi terrível para aquelas autoridades que, sendo na maioria saduceus, nem mesmo criam na ressurreição. Eles viram Jesus morto e não admitiam que o nome de Jesus fosse citado, porque eles não acreditavam que Jesus Cristo ressuscitou. Pedro aqui traz a imagem de pedra, pedra angular, pedra rejeitada. E eles sabiam que no Antigo Testamento essa é a imagem de Deus. Pedro deixou claro que Jesus não era apenas a pedra angular, mas também o Salvador. Aí o concílio se opõe ao nome de Jesus. Nós vamos ver aqui no versículo 15 a 22 o que está acontecendo. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito entre eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamaram-nos, ordenando-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha sido por 40 anos tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Aqui, nos versículos 13 e 14, tem um problema. Eles estavam num terrível dilema, porque não podiam negar que o milagre aconteceu, uma vez que o milagre estava em pé diante deles. Eles tinham o coxo andando, saltando em pé, então eles não podiam negar que o milagre aconteceu. Aí eles foram deliberar. Eles não queriam a verdade, eles queriam um meio de evitar a verdade. O orgulho tomou conta e eles chegaram a uma conclusão: deixar o assunto morrer de morte natural. Não se trata mais disso e o povo vai esquecendo. E a ordem que eles deram para os apóstolos foi silenciar os apóstolos, ordenando-os que não mais pregassem no nome de Jesus, ordenando que calassem a boca. Nós vemos como Satanás, meus irmãos, odeia o testemunho da igreja. O concílio não queria que o evangelho fosse pregado, mas aconteceu o contrário. Desculpe a expressão, quebraram a cara. De 120 pessoas na sala em Atos 1, foi para 3.121 no dia de Pentecostes. E agora, no Pórtico de Salomão, já são mais de 5.000. Por quê? Porque o concílio lá do Sinédrio quis evitar a verdade, quis calar a boca dos apóstolos, mas não dava, porque a verdade estava clara diante deles,
aumentou o número dos crentes, mais de 200 foram acrescidos. E aqui nós vemos, no versículo 19 a 22, a derrota do concílio. Isso foi evidente quando Pedro se recusou a ser intimidado por ameaças. Ele tomou sua decisão com base no que é certo e não no que é popular. Ele não quis ser popular, ele quis a verdade. Temos exemplos disso na Bíblia. Pessoas que desobedeceram autoridades na terra para obedecer a Deus, como as parteiras lá em Êxodo. Está vendo? Elas desobedeceram a ordem de Faraó. Os pais de Moisés sabiam que era pecado matar. Lá em Hebreus 11, no versículo 3. Por isso eles desobedeceram a ordem de Faraó. Daniel desobedeceu a ordem de Dário e não se curvou à estátua. A igreja clama no nome de Jesus. O nome de Jesus vai sendo cada vez mais conhecido e cada vez mais vai congregando pessoas convertidas. Eu vou ler agora capítulo 4, de 23 a 31. No versículo 23 está escrito: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra os seus ungidos, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos ver. Essa é uma das maiores orações da Bíblia e é um exemplo para seguirmos. Uma oração num só desejo, num só coração, baseada totalmente na palavra de Deus, no Salmo 2. A palavra de Deus e a oração andam juntas aqui. Na palavra, Deus diz que o que ele quer. Na oração, pedimos o que desejamos, sem esquecer que a vontade dele é que deve ser feita. Eles, os irmãos, não oraram pelas circunstâncias deles. Eles chegaram em oração chamando pelo soberano Senhor, Criador, e não pediram proteção, sim poder. Eles não pediram proteção. Pediram fogo do céu para pregar a palavra e curar enfermos. A ênfase está nas mãos de Deus.
atuando através da sua igreja. Finalmente, eles queriam glorificar o Filho de Deus, Jesus Cristo. A resposta de Deus foi sacudir o lugar onde eles estavam orando e, mais uma vez, o Senhor Deus do céu os encheu do Espírito Santo. Agora, nós vamos ler aqui do versículo 32 a 37, capítulo 4, 32 a 37. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância de graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui nós temos que a generosidade dos discípulos, não é? Nós vamos ver 3 características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Primeira coisa, ela está em unidade. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma, está escrito aqui no versículo 32. Aqui a igreja, não é? Aqui a unidade é possível porque vem de vidas dirigidas pelo Espírito Santo. Quando a organização depende de leis humanas, ela começa a impedir a vida espiritual. A igreja se torna apenas uma instituição religiosa. Quando, porém, a direção é do Espírito Santo, o povo de Deus estava unido na sua fé doutrinária, na comunhão, nas doações e na adoração. Era um só. A Bíblia diz que era um o coração e a alma. Isso é muito bom. Uma igreja cheia do Espírito cresce e ela é admirada pelo povo. Ela se torna atraente, apesar da oposição das autoridades religiosas. A igreja crescia, porque o crescimento da igreja vem do Espírito. Às vezes nós pensamos que a igreja cresce porque ela tem um crescimento numérico. Não é. Crescimento numérico, às vezes, é inchaço. Eu costumo dizer que o PT cresceu, não precisa do Espírito Santo. O MST também cresceu, não precisa do Espírito Santo. Viu? O nazismo cresceu, não precisa do Espírito Santo. Está vendo? Mas quando se trata de igreja, corpo de Cristo, filhos de Deus, o crescimento é na unidade do Espírito. Não é como uma empresa qualquer. Não é numérico. Ele é intenso em Deus. Não é inchaço. É crescimento verdadeiro. Uma igreja, acabamos de dizer, que cheia do Espírito,
ela é admirada por todos. Às vezes pensamos que ela tem que ser desprezada por todos porque é santa, está errado. Há um momento, eu gosto de chamar a atenção desse exemplo do Antigo Testamento, em que as jumentas de Quis, o pai de Saul, se perderam. E Quis, o pai de Saul, manda que Saul vá com um dos seus servos para buscar essa jumenta que se perdeu. Eles procuraram muito tempo as jumentas e não encontraram. E como já fazia muito tempo, Saul disse para o empregado: olha, vamos voltar para casa, para que não aconteça deles pararem de se preocupar conosco para se preocuparem. Não, que eles parem de se preocupar com as ovelhas para se preocupar conosco. Vamos voltar. O servo de Saul disse para ele: olha, nesta cidade há um homem de Deus e ele é muito estimado e certamente nos dirá o caminho que deveremos seguir. Vamos a ele. Olhe bem, na cidade toda havia um homem de Deus e ele era estimado e não negava o conselho. Este homem era Samuel. Um homem numa cidade que era de Deus, ele não era antipático, ele não era inimigo dos outros, ele não era desprezado, ele era admirado. Entenda isso? Então, a igreja cheia do Espírito Santo, ela cresce e ela é admirada pelo povo e ela é atraente, apesar da oposição das autoridades, a igreja crescia. Uma igreja cheia do Espírito Santo se multiplica, porque o Senhor diariamente acrescenta gente. Uma evidência da unidade da igreja é o modo como eles compartilhavam o que tinham. Naquela época, alguns irmãos, movidos pelo Espírito Santo, vendiam seus bens e entregavam aos pés dos apóstolos para ajudar nas necessidades. Nós vemos um exemplo aqui de um irmão chamado José, que teve o apelido de Barnabé, não é? Ele passa a ser um exemplo na doação. Primeiro de tudo, esse José Barnabé foi um doador generoso, mas esse seu ato de nobreza encheu o coração de Ananias e Safira de inveja. Encheu. Barnabé não tinha um ministério importante na igreja, mas é mencionado pelo menos 25 vezes no livro de Atos e mais 5 vezes nas epístolas. Ele foi o encorajador de Paulo e João Marcos. Ele era levita. Nós lembramos que ele era levita. E, como levita, ele não podia possuir terra, porque a tribo dos levitas não podia ter herança na terra. A terra prometida foi dividida em 11 porções, porque os levitas não podiam possuir terra. Barnabé era um levita. E como é que Barnabé tinha uma terra? Ora, a terra não podia ser possuída por levitas, mas esse campo de Barnabé era em Chipre.
E Chipre não pertencia à terra prometida. Então Barnabé tinha esse campo lá. Quando ele viu a necessidade dentro da igreja, ele foi a Chipre, vendeu a sua terra, trouxe o dinheiro, colocou aos pés dos apóstolos. Essa atitude dele, que é uma atitude absolutamente movida pelo Espírito Santo nos filhos de Deus, ela não quero dizer que gerou, mas despertou a inveja e a soberba de um casal que estava dentro da igreja. O nome desse casal é Ananias e Safira. Quando eles viram que Barnabé ficou sendo muito admirado pela sua atitude, eles também quiseram ser admirados. Então, como eles tinham um campo, eles foram lá, venderam o campo e combinaram de entregar só uma parte do dinheiro, dizendo que era o dinheiro todo, para serem aplaudidos como Barnabé. Não é? Olha o que vai acontecer. Nós vamos entrar no capítulo 5 agora para falar, e a Bíblia no capítulo 5 começa falando da hipocrisia de Ananias e Safira. Nós vamos agora ler Atos 5, de 1 a 11. Vamos ler. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Vamos ver. Hipocrisia significa usar uma máscara, aparentar aquilo que não é. Hipocrisia, meus irmãos, é engano deliberado. Deus puniu hipocrisia severamente logo no início do período da salvação, e todos tiveram temor, assim como também puniu Nadab
e Abiú, lá em Levítico 10, por trazerem fogo estranho para o altar. Ananias e Safira estavam movidos por Satanás. E por isso, quando Deus puniu os dois, Deus estava julgando o próprio Satanás, porque o Senhor não iria tolerar engano na sua igreja. A hipocrisia, ela é engano deliberado. A pessoa pensa, a pessoa estuda, a pessoa arruma e vai ali com o engano, tentando enganar os outros. Não é? Precisamos ver que o pecado deles não foi o de roubar a Deus ou dinheiro, mas o pecado deles foi mentir, roubando a glória de Deus. Eles desejavam reconhecimento e conceberam o pecado que os levou à morte. Assim, a igreja experimentou grande poder, grande graça e grande temor de Deus. Hoje nós vemos tantas pessoas que vivem na igreja querendo reconhecimento. Nós vemos pessoas impressionadas com o número de seguidores. Número de seguidores. Isso não é busca de reconhecimento. Nós precisamos pensar que onde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Será que nós estamos querendo servir a Deus para o propósito de ficarmos famosos? Precisamos vasculhar o nosso coração. Sim. Precisamos saber. Um dia, não tem um mês, que eu disse para uma moça, essa moça me disse assim, irmã, a gente não tem culpa de ser famoso, né? Eu disse, não tem mesmo. Ela pegou e disse, qual é o problema se eu sou famosa? Eu disse, minha filha, deixa eu dizer uma coisa. Você é conhecida dentro da igreja. São os evangélicos que conhecem você. Você sai fora da igreja, ninguém sabe quem é você. Ninguém sabe e ninguém quer saber. É dentro da igreja que eles reconhecem. Vai lá fora, se alguém sabe quem é Edmeia, quem é Hernandes Dias Lopes, quem é Jeremias Pereira. Ninguém sabe, é dentro da igreja. Então é por quê? Por causa da palavra. O Ibope é de Jesus. Essa história de querer reconhecimento, de querer aplausos, eu digo que é uma doença chamada holofotite. A pessoa tem essa busca pelos holofotes. Ela quer aparecer. Precisamos ter cuidado. Muito cuidado conosco. Não é? Do versículo 5 ao versículo 31, mas nós lemos até o versículo 11. Então, eu vou até o 11. Nós vamos ver o ministério dos apóstolos aqui. A igreja está sendo vitoriosa contra os ataques de Satanás. E aqui, pela primeira vez, Lucas vai mencionar a presença de mulheres. Está vendo? Existem pelo menos 12 referências às mulheres em Atos, indicando, assim, a presença feminina na Igreja Apostólica, o que é muito importante, considerando a posição geral da mulher na cultura daquela época. Agora, eu vou ler do versículo 17 ao 42, não é? 17 ao 42.
eu queria, antes de mais nada, deixar para os irmãos uma coisa. Esse nosso estudo da igreja primitiva no Livro dos Apóstolos, um dos objetivos dele é levar pessoas a chegarem no capítulo 28 e dizerem: este ano, eu li todo o livro de Atos, do primeiro capítulo ao capítulo 28. Nós lemos toda a carta aos Hebreus, nós lemos toda a carta de Judas, de Tiago, primeira, segunda e terceira de João. Nós lemos já lemos sim, Hebreus. Então, nós temos lido livros da Bíblia. E agora, nós estamos lendo Atos, lendo e comentando. Então, não perca a oportunidade de ler a palavra de Deus. Nós vamos lendo, depois nós fazemos o nosso comentário, mas é leitura da palavra. Então, aqui eu vou começar agora no versículo 12, não é? No versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, e a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar, Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Olhe a velha inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos
apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Vamos ver aqui eu vou ler logo até o final. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestaram obediência se dispersaram e deram em nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando-os, os apóstolos açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Agora vamos fazer os nossos comentários a partir do versículo 17. Meus irmãos, desde Pentecostes, a mensagem do Evangelho se espalhou e os perdidos estavam sendo alcançados pelos sinais e maravilhas, e era evidente o poder e a mão de Deus operando. Mas nem todos estavam felizes com isso, principalmente aqueles que haviam condenado a Jesus e agora se opunham ferozmente ao trabalho dos apóstolos. Como Jesus tinha advertido: olha, tudo o que está acontecendo aqui, que nós lemos no capítulo 5, Jesus tinha falado em João, no capítulo 15, versículo 20, Jesus disse: e se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Em João 16, no versículo 2, ele diz: eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que
todo aquele que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Agora, tudo isso começou a ser cumprido nesse trecho do capítulo 5 de Atos, do versículo 17 a 42, vamos ver como se lida com a verdade por 4 diferentes grupos, como esses grupos vão lidar com a verdade. O conselho, ele vai atacar a verdade, do versículo 17 ao versículo 28. O Sinédrio prendeu Pedro e João, porque eles desobedeceram a ordem oficial que receberam para não pregar, porque eles recusavam a doutrina dos saduceus quando diziam que Jesus estava vivo. E porque, acima de tudo, o Sinédrio tinha inveja pelo sucesso que aqueles homens, os apóstolos, sem estudo nenhum, estavam tendo. Os apóstolos não protestaram, apenas passaram uma noite na prisão pública, mas nós lemos: à noite veio um anjo do Senhor, os libertou, dizendo que eles retornassem ao templo para testemunhar. Os saduceus não acreditam em anjos. O Sinédrio tentava parar os milagres, que só se multiplicavam. Eles foram pegos de surpresas. Nós vamos ver um grande vexame. Eles prenderam os discípulos com toda segurança. Passaram a noite lá. O anjo vem, liberta os apóstolos, diz para eles irem para o templo testemunhar. De manhã, o Sinédrio se reúne, manda lá buscar os 2 presos. Chegavam lá, tudo fechado. Quando abriram a porta da prisão pública, cadê os presos? Não tinha ninguém. Estava tudo trancado e eles não estavam lá. Cadê os homens? E agora? O que se faz? Como se explica isso? Se estava tudo trancado. Aí vem alguém dizer: mas eles estão lá no templo pregando. Estão lá. Como? Estão lá. Manda trazer. Aí, que coisa mais engraçada. Quando eu estava escrevendo esse estudo, eu comecei a rir. Porque eu queria ver a cara daqueles homens. Como é que eles ficaram? Não é? Eu queria saber. Os apóstolos não protestaram. Eles passaram uma noite em prisão pública, mas nós vimos, à noite veio um anjo e mandou que eles fossem para o templo testemunhar. O Sinédrio tentava parar os milagres que só se multiplicavam. Eles foram pegos de surpresa. O contraste aqui é grande entre os membros do Sinédrio, homens educadíssimos, ordenados, aprovados, e não tinham poder, mas os apóstolos eram leigos, comuns, mas o poder estava com eles, em operação neles. O Sinédrio tentava desesperadamente proteger a tradição morta, e os apóstolos arriscavam suas vidas pela palavra viva. Era o vinho novo que não podia ser posto em odres velhos. Eram os panos novos que não podia ser costurado nos panos velhos. Nesse trecho aqui, nós vemos a inveja,
a arrogância, o medo e a saga dos apóstolos se tornava juíza. E os réus eram agora o conselho, pensando bem, os apóstolos afirmam a verdade. Eles mostram a verdade. Eles têm o que mostrar. Eles têm o que dizer. Os milagres estão acontecendo. Os apóstolos não mudaram as suas convicções e deixaram as consequências nas mãos de Deus. Isso se chama fé dinâmica. É obedecer à palavra de Deus sem se importar com as consequências. Se Deus mandou, vou fazer. Acabou. Essa é a bênção da obediência. É que se não der certo, não é culpa sua. Porque você obedeceu em linha ao que Deus mandou. Pedro culpou os líderes religiosos pela crucificação de Jesus abertamente. Publicou que Jesus ressuscitou dos mortos e foi exaltado pelo Pai no céu. Que bocão que Pedro tinha! No seu segundo sermão, Pedro chamou Jesus de príncipe da vida. E aqui ele o chama um príncipe e um salvador. Novamente, chamou a nação ao arrependimento com a promessa do Espírito Santo e a todos os que crerem. Logicamente, a ira, o furor daqueles homens, a inveja só aponta para um lado: vamos matar. Se nós não podemos vencê-los, vamos matar. Vamos matar. Então, eles se prepararam para matar os apóstolos. Nesse momento, entra Gamaliel, evitando a verdade. Gamaliel, aqui no capítulo 5, a partir do versículo 33, nós vamos ver que ele era um fariseu que provavelmente não queria ver os saduceus sendo vitoriosos. E os saduceus dirigiam a atenção do sinédrio para matar os apóstolos. Só que Gamaliel era fariseu. Logicamente, ele não era amigão profundo dos saduceus. Ele era um grande estudioso, mas ele era amigo do povo. Seu conselho não foi sábio. Era um conselho perigoso. Mas Deus usou para salvar os apóstolos naquela hora. Nós lembramos que Gamaliel foi um fariseu, grande mestre em Jerusalém, e foi o mestre de Paulo de Tarso. Gamaliel classificou Jesus ao nível de 2 rebeldes. Foi. Ele classificou Jesus ao nível de Teudas e ao nível de Judas o Galileu. Para ele, esse Jesus de Nazaré, que ele diz, esse Jesus, depois, entende? Ele diz, no versículo 37, ele diz assim, Gamaliel, depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quantos lhe obedeceram foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram. Não é? Olha, nós vemos
que ele chamou Jesus, esse Jesus. Ele achava que Jesus era apenas mais um judeu zeloso, tentando livrar Israel do jugo romano. Gamaliel declarou que a história se repete. Teudas e Judas se rebelaram, seus seguidores se dispersaram. A mesma coisa acontecerá com esse Jesus. Está vendo? De Nazaré. Gamaliel também pensava. Qual? Algo que podia vir de Deus. Se não vem de Deus, não vai perdurar. Mas isso acontece no mundo cujo príncipe é Satanás. Vemos nosso como exemplo os falsos cultos, o comunismo ateu. O pior que houve no conselho de Gamaliel foi a falta de sabedoria. Ele disse: esperem e verão. Isso não é neutralidade, é decisão. Ele estava votando não, mas dizendo: pode acontecer. Ele foi apenas um político religioso. Embora muitas pessoas achem que ele foi muito sábio, ele foi um político religioso. Ficou em cima do muro. A igreja, no entanto, vai anunciando a verdade. Parte do conselho queria matar os apóstolos, mas a fala de Gamaliel temperou a violência deles e então decidiram dar-lhe uma boa surra. Por isso deram 39 chicotadas. Qual foi a resposta dos apóstolos? Eles se regozijaram, como Jesus havia dito em Mateus 5, 10 a 12. A oposição dos homens significa a aprovação de Deus e é privilégio. Os apóstolos estavam na vantagem, espiritualmente falando. No versículo 42 está escrito: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Esse versículo nos diz uma súmula do trabalho de evangelismo, um modelo para nossos dias. Eles não perdiam tempo. Todos os dias eles testemunhavam no templo. Era lá que os religiosos iam e era preciso que eles ouvissem. Por muitos anos, a igreja foi vista como uma seita judaica. Eles também ministravam nas casas. As pessoas, meus irmãos, precisam ouvir a palavra de Deus para crerem e se renderem a Jesus Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como as pessoas vão crer se eles não ouvem? Como eles vão ouvir se nós não pregamos? Como eles vão clamar? A Bíblia diz: e se no último momento clamares pelo Senhor, serás salvo. Como eles vão clamar a alguém do qual eles nunca ouviram? Então, nós precisamos seguir o exemplo da igreja primitiva, pregando esta palavra, proclamando Jesus em oração e em exemplo. Amém.